Eu gostaria de convidar que você fechasse seus olhos, reclinasse sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração. Mas eu gostaria que de fato você orasse comigo, querido. Que você clamasse ao Senhor para que o Senhor falasse ao seu coração. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna, irmão. Se tem alguém que pode fazer algo por você, esse alguém é o Senhor, Deus dos céus e da terra. Que você possa olhar para o alto e ver que é de lá que vem o seu socorro, querido. Porque muitas vezes nós buscamos em tantos locais, procuramos ouvir tantas vozes, mas que todas as outras vozes se calem para que você ouça o Senhor, querido. Então, para que você ore nessa noite, que Deus fale ao seu coração, que Deus venha nos edificar sobre o único fundamento que é o Senhor Jesus. Senhor, nós nos colocamos em oração, Pai, nesse momento, no nome do seu Filho amado Jesus. Clamamos para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha ministrar a tua palavra em nossos corações, venha nos edificar sobre o único fundamento, Pai, que é o Senhor Jesus, que é o teu Filho. Porque, Pai amado, vindo as tempestades, a chuva forte, somente desta forma nós iremos permanecer, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo venha iluminar a tua palavra ao nosso entendimento. Que o teu Espírito Santo venha fazer germinar, Pai, a semente da tua palavra lançada em nosso coração. Que o agricultor venha preparar o solo fértil do nosso coração essa noite, Pai. É no poder do nome do Senhor Jesus. Nós clamamos, Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É no poder do nome de Jesus que nós oramos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso do 1 ao 11. E apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve assim à igreja de Corinto: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões do mundo? Quando dizem, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Bom, antes de nós começarmos a examinar essa porção que nós lemos, eu gostaria que nós entendêssemos o contexto do que levou Paulo a escrever essas palavras aos Coríntios nesta porção. Lá no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aí o relato que Lucas faz de quando o apóstolo Paulo sai de Atenas devido às perseguições, às injúrias, às afrontas, e ele vai então para Corinto, isso durante a sua segunda viagem missionária. E apóstolo Paulo, chegando lá em Corinto, ele planta uma igreja lá. E a palavra de Deus nos menciona, ainda lá em Atos, que ele fica cerca de 1 ano e meio, 18 meses lá em Corinto.
E logo depois ele continua enfrentando ali dificuldades, perseguições também em Corinto. E depois de Corinto ele vai a Éfeso, e lá ele permanece anunciando a palavra, pregando a palavra. E depois que o apóstolo Paulo, ele sai da igreja de Corinto, outros líderes assumem aquela igreja. E passado-se um tempo, o apóstolo Paulo estando em Éfeso, ele começa a receber algumas informações, e também recebe um grupo lá de Corinto, que trazem algumas notícias para Paulo. E esse grupo traz consigo uma carta, além de informações que eles mesmos prestam a Paulo em relação à situação que a igreja de Corinto está. E então o apóstolo Paulo, ele vai escrever essas duas cartas, primeira carta e segunda carta aos Coríntios, visando responder essas demandas e essa carta que esse grupo levou até ele. Nessa carta, a própria igreja ali confeccionou essa carta, trazendo algumas perguntas doutrinárias e acerca de alguns problemas que a igreja estava passando, e aquele grupo informou algumas coisas a mais. Para nós resumirmos de forma geral, que problemas eram esses que essa comitiva, esse grupo, relatou a Paulo, e juntamente a Paulo identificou nessas cartas. E eu gostaria que, enquanto eu, de forma sucinta, aqui resumida, fale que problemas são esses, eu gostaria que você já começasse a analisar se esses são problemas que persistem na igreja até os nossos dias. O primeiro problema que nós vemos Paulo tratando aqui na primeira carta, inclusive é sobre ele que nós vamos falar, são problemas de divisões na igreja. E essas divisões ocorriam porque havia, segundo o relato bíblico, discussões e brigas entre os membros da igreja, porque alguns escolhiam seus líderes, seus pastores, seus pregadores favoritos. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e outros diziam que era de Cefas, de Pedro. E não bastasse isso, aqui em Atos, no capítulo 1, verso 11 e 12, fala que havia brigas entre eles em função disso. Está escrito assim, pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cloe, que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Então, o primeiro problema aqui tratado por Paulo, é esse da divisão, porque algumas pessoas escolheram ali, os seus teólogos, os seus pregadores, os seus pastores favoritos, e em função disso havia briga e divisão. Então havia partidos e facções ali dentro da igreja que brigavam e discutiam entre si. Ali no capítulo 5 nós vamos ver que Paulo ele vai tratar uma outra situação muito delicada, que é a questão da imoralidade sexual dentro da igreja. No capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai adverti-lo severamente, porque a igreja estava admitindo que um dos seus membros tivesse relações íntimas com a sua madrasta, e a igreja estava admitindo isso como se fosse normal. Não bastasse isso, o apóstolo Paulo também vai tratar nessa carta que alguns membros da igreja estavam se prostituindo com algumas sacerdotisas do templo de Afrodite, que elas praticavam a prostituição em uma cerimônia ritualística. Elas desciam do templo, iam aos portos, praticavam a prostituição, mas de forma ritualística, como um culto à divindade pagã. E a igreja estava envolvida nisso, isso estava entrando dentro da igreja. E o apóstolo Paulo vai tratar com muita severidade esse problema, irmãos. Inclusive o apóstolo Paulo vai questionar a igreja por que aquele irmão ainda estava se assentando à mesa com eles. Por que eles ainda não haviam trazido a disciplina eclesiástica àquele irmão? Esse é um dos questionamentos que o apóstolo Paulo vai fazer. Outros problemas tratados por Paulo, havia um debate sobre comida sacrificada aos ídolos, e isso também estava causando divisão entre os irmãos da igreja. Podemos comer comidas sacrificadas aos ídolos, sim ou não? Alguns diziam que sim, outros diziam que não, e isso também causava divisão na igreja. Havia também, irmãos, um outro problema sério, que era a desordem no culto. O apóstolo Paulo vai tratar sobre isso, a questão dos dons, a manifestação dos dons.
Irmãos falando em línguas, na hora da exposição da palavra, não deixando que o pregador ali então pregasse, ensinasse a congregação, edificasse a congregação sobre a palavra de Deus. Havia uma desordem. O apóstolo Paulo vai falar que cada coisa tem o seu momento no culto. Outro problema, as dúvidas acerca da ressurreição, inclusive acerca da ressurreição de Jesus. Alguns irmãos ali da igreja de Corinto estavam questionando se de fato Jesus havia ressuscitado ou não, porque havia uma filosofia grega. Corinto era uma cidade grega, havia uma filosofia grega que dizia que era impossível a ressurreição do corpo, e isso comprometia a fé daquela igreja, porque se nós não acreditarmos na ressurreição de Jesus, é o que Paulo vai falar, nós somos os mais perdidos de todos os homens, porque nós cremos na ressurreição. A nossa esperança da vida eterna existe justamente porque Jesus foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia e voltará a buscar a sua igreja. Isso estava ali abalando as estruturas, o fundamento desta igreja. E então esses problemas deixaram claro a necessidade de Paulo mais uma vez, e eu quero que você segure isso, irmão. Vai deixar claro a necessidade de apóstolo Paulo mais uma vez ensiná-los a centralidade do Evangelho e de Jesus em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida. E é com esse propósito que Paulo vai escrever essa sua carta a Corinto. Então, hoje nós vamos examinar esse capítulo 3 até o verso 11, em função do tempo, não conseguimos examinar todo o capítulo. E nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo vai tratar desse primeiro problema que aparece aqui, que é a divisão, a discussão, a briga, porque alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, que era de Pedro, e o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que eles não deviam fazer isto. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo ele vai usar 3 figuras muito pedagógicas para nós aqui, quando ele vai tratar esse assunto com os coríntios. A primeira figura é muito familiar para todos. O apóstolo Paulo vai falar que eles eram crianças, que eles não podiam se alimentar com alimento sólido, porque eles ainda eram criancinhas. A segunda figura que o apóstolo Paulo vai usar aqui é a figura da agricultura. Ele vai falar que ele plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. E uma outra figura que Paulo vai tratar aqui é a figura do edifício, dos construtores. Amém, irmãos? De forma muito didática, o apóstolo Paulo vai falar a essa igreja. Vamos ver o que Deus tem para tratar os nossos corações em relação a isso. O versículo 1, 2 e 3 fala o seguinte: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite de beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Eu fico imaginando essa igreja recebendo uma carta do apóstolo Paulo, irmão. Eu não sei você, imagine se nós estivéssemos aqui na congregação e o pastor Azaf chegasse aqui, nós recebemos uma carta do apóstolo Paulo, vamos ler juntos. Nosso coração talvez ali já se enchesse, mas a hora que os irmãos começam a ler, o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui no início da carta, que essa igreja é uma igreja de Deus, capítulo 1, verso 2, ele vai falar que essa igreja de Corinto é uma igreja de Deus, eles foram santificados em Cristo Jesus, e eles foram chamados para ser santos com todos os santos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai falar que eles são de Deus, mas a partir daí, irmão, inclusive dá graças a Deus em relação a eles, a partir do verso 4, mas a partir do verso 10, ele traz aquela notícia que a família de Cloe levou para ele, que havia brigas entre eles. E a partir desse momento, o apóstolo Paulo, com muito amor, com muita ação pastoral, ele vem disciplinar essa igreja. E ele inicia então o capítulo 3, trazendo um diagnóstico sobre essa igreja, falando da condição espiritual dos coríntios. E esse diagnóstico de Paulo, irmãos, ele não é bom. Paulo os chama de crianças na fé, afirma que são imaturos, que se comportam como carnais, e essas divisões e brigas entre eles eram uma evidência clara dessa imaturidade, porque até mesmo os coríntios se achavam espirituais, irmãos. Você vai ver lá que havia dons no meio da igreja, inclusive Paulo vai tratar sobre isso.
havia profecia, havia línguas estranhas, havia muito mover, muito movimento durante o culto. Então eles se achavam bem espirituais, mas apóstolo Paulo vai falar para eles que eles eram carnais e crianças na sua fé. E por que, irmãos? E por que nós constatamos junto com Paulo isso na vida dos coríntios, e muitas vezes isso em nossas próprias vidas? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, verso do 11 ao 14, o autor dos Hebreus, ele vai nos mostrar que a maturidade da fé não é só uma questão de tempo de igreja. Eu tenho 10 anos que eu sou membro da Lagoinha. Eu tenho 30 anos que eu congrego em uma igreja. Maturidade espiritual não está relacionado a quanto tempo de igreja você tem, irmão. O autor dos Hebreus, ele vai falar que essa maturidade não está relacionada ao tempo ou ao conhecimento que nós temos de Bíblia. Eu fiz teologia. Eu vou fazer o seminário Carisma, vou me tornar maduro. Não está relacionado ao conhecimento. Mas o autor dos Hebreus vai falar que a maturidade ou a imaturidade se relaciona com os comportamentos. É uma questão de prática daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Eu gostaria que você acompanhasse comigo esse texto de Hebreus 5, do 11 ao 14. O autor dos Hebreus fala assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Olha essa igreja, irmão. Olha essa igreja. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, olha aqui ele menciona o tempo, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos da revelação de Deus. Ou seja, quando vocês já deviam estar ensinando alguém sobre a revelação de Deus, vocês ainda precisam aprender coisas básicas, o início de tudo, coisas elementares. Passam a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós termos muito conhecimento intelectual sobre as Escrituras não nos torna maduros na fé. Isso, irmãos, dando a entender que nós somos ávidos estudantes das Escrituras, algo que até para os nossos dias está sendo esquecido, algo que até para a nossa geração aqui está sendo difícil de encontrar. Porque eles eram como crianças, a igreja de Corinto, porque eram ensinados e não colocavam em prática, continuavam agindo, se comportando segundo os padrões humanos, segundo os padrões do mundo. Paulo não conseguia ensiná-los com profundidade, como ele deveria, porque eles eram imaturos. Eu fico pensando, irmão, como essa igreja poderia ter aprendido coisas profundas com o apóstolo Paulo? Já pensou sobre isso? O apóstolo Paulo diz que ele é aquele que foi levado ao terceiro céu e viu coisas que são inenarráveis, inexplicáveis a nós. Imagine se essa igreja parasse com essas brigas, porque um estava dizendo que era de Paulo, outro de Apolo, e se detesse na prática da palavra e no aprendizado da palavra. Quantas coisas profundas o apóstolo Paulo poderia tê-los ensinado. O versículo 4 e 5 do capítulo 3 aqui vai nos dizer o seguinte: quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E eu quero que você entenda a gravidade do que está acontecendo aqui, irmão. Eu quero que você entenda o quão sério é isso que estava acontecendo aqui.
a igreja estava tirando a centralidade e a primazia de Cristo da igreja. Olha o quanto isso é sério, irmão. E eles estavam estabelecendo homens nesse lugar de centralidade. E eles estavam estabelecendo homens nesse lugar de primazia. Paulo então vai refutar esse erro gravíssimo. Paulo então vai refutar aquilo que nós chamamos hoje de culto à personalidade. Estavam tirando Cristo do centro da igreja e estavam estabelecendo e colocando sobre tronos os homens. E Paulo refutando aqui o culto à personalidade, me vem muito à memória a igreja da nossa geração. Você acha que isso acontece nos dias de hoje, irmão? Sim ou não? Você acha que hoje, não só acerca de pregadores, acerca de cantores, de bandas, de teólogos, de teologias, de placas denominacionais, nós não podemos cair nesse erro de tirar a centralidade de Cristo da igreja, irmão. Não podemos cair nesse erro. Paulo, nesses versículos 4 e 5, ele está dizendo que o mérito dos coríntios, que moravam dentro daquela cidade imoral, que estavam praticando ali coisas imorais, quando eles foram ganhos para Jesus, esse mérito não era dele, esse mérito não é de Apolo, e sim de Deus, pois eles são servos por meio de quem os coríntios creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Aqui nós vemos a soberania de Deus. Se você está aqui hoje, irmão, não é porque o pregador pregou um bom sermão. Se você está aqui hoje, se você entregou a sua vida para Jesus, não é porque nós somos bons, mas porque o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não tem por que nós tirarmos a centralidade e o mérito de Deus por você estar aqui hoje. Porque se a mensagem do Evangelho te alcançou, é porque o Espírito de Deus te guiou a toda a verdade. É porque a verdade te libertou. Quem convence o homem, irmãos, é o Espírito Santo. Hebreus 12:2 vai nos dizer que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Não é o pastor, não é a igreja, não são líderes, não são teólogos. O versículo 6 e 9 vai dizer o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Apóstolo Paulo, irmãos, se ele fosse um desviado, vamos dizer assim, ele tinha tudo para defender a sua autoridade apostólica diante da igreja de Corinto. Olha, vocês estão dizendo que vocês são de Apolo, mas eu plantei essa igreja, vocês têm que estar todos só do meu lado. Talvez se fosse nos dias de hoje, os pregadores que nós encontramos por aí, e líderes que nós encontramos por aí, talvez essa seja a ação. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que ele e Apolo não são concorrentes um do outro. Ele e Apolo são cooperadores. São cooperadores. Já pensou se os pastores de todas as igrejas da cidade de Tatuí pensassem dessa forma, irmão? Já pensou? Talvez Tatuí fosse a cidade mais evangelizada do estado de São Paulo. Mas ainda há pensamento de que são concorrentes. Ainda existe, irmão. Nós não somos concorrentes. Isso falando de pastores, mas também falando de obreiros no geral. Nós não somos concorrentes. Nós somos cooperadores, trabalhamos para o mesmo Senhor, de uma mesma seara, no mesmo campo. O que nós precisamos é olhar os campos e vermos que eles já estão brancos, prontos para a ceifa, e parar de brigar quem vai colher mais, quem vai fazer mais. Todos têm uma função no corpo, é isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, irmãos. Quem opera tudo em todos é Deus e não o homem.
Veja o que ele vai falar lá no capítulo 12, versos 5 e 6. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versos 5 e 6. E também a diversidade de serviços, ou seja, cada um vai servir de uma forma, um vai ensinar, outro vai pregar, outro vai varrer, outro vai ajeitar o banco. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É isso que a nossa geração precisa entender, querido. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Paulo e Apolo desempenharam um papel importante na igreja de Corinto. Paulo plantou, ou seja, Paulo que iniciou o trabalho. Paulo, irmão, que foi lá, abriu aquela igreja, orou com eles, ensinou, mas Paulo partiu dali e Apolo regou, ou seja, Apolo deu continuidade. Mas o que eles fizeram, tanto de plantar quanto de regar, só teve resultado porque foi Deus quem deu o crescimento. Eles não estavam em uma competição, eles eram cooperadores um do outro e cooperadores de Deus, como diz o verso 9. Eles entendiam isso claramente, irmãos. Veja que Paulo está refutando até mesmo que a igreja faça isso com ele, não só com outro. Eles entendiam isso claramente. Quem não entendia era a igreja. Quem estava brigando não era Paulo e Apolo. Quem estava brigando entre si e se dividindo era a própria igreja. Versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a figura do edifício. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele sempre vai deixar muito claro, se você pegar as cartas de Paulo, ele vai falar que é pela graça de Deus que ele está fazendo a obra. É pela graça de Deus que ele está ganhando almas. É pela graça de Deus que ele está ali ainda, de pé, porque a perseguição veio, as injúrias vieram, os açoites vieram. Ele sempre vai deixar muito claro que era aquilo que ele não merecia. Ou seja, ele vai deixar claro que não era mérito dele, e sim pela graça de Deus. Pela graça de Deus, Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. E como que ele lançou este fundamento, irmão? Apóstolo Paulo também vai nos dizer isso, porque aqui a partir do capítulo 1, a partir do verso 11 e 12, é onde ele identifica o problema. Antes de Paulo falar aqui do capítulo 3, no capítulo 3, qual que é claramente esse problema, apóstolo Paulo vai falar qual que é o fundamento que ele lançou lá no capítulo 2. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu não sei por que vocês estão brigando, porque quando eu estive aí entre vocês, eu não preguei sobre mim ou sobre Apolo, eu preguei sobre Jesus e esse crucificado. Veja o que ele fala no capítulo 2, verso 1 e 2. Irmãos, quando estive entre vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por que vocês estão se apoiando no homem? Eu nunca preguei isso para vocês. Eu preguei Jesus e este crucificado. Não usei nem ao menos palavras de sabedoria humana. Eu preguei o evangelho na simplicidade. Por que vocês estão se apoiando em homens? Esse é o fundamento, irmão. O apóstolo Paulo deixou muito claro qual foi o fundamento que ele lançou quando ele esteve ali iniciando aquela igreja. Não havia motivos nenhum para que eles estivessem fundamentados, firmados em homens. Eu quero dizer algo para você, irmão. Se a igreja da nossa geração, por algum motivo tentar remover este fundamento, ela não subsistirá. Ela não subsistirá, irmão. Porque Jesus, Ele é o fundamento. Jesus é o fundamento.
Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, não contra a igreja de fulano, não contra a igreja de outro, contra a sua igreja. O versículo 10, a parte B, ele vai falar: porém cada um veja como edifica. E esta advertência que o apóstolo Paulo traz, tanto à igreja de Corinto como os obreiros. Porém, cada um veja como edifica. Se você serve ao Senhor, irmão, se você é um obreiro nessa seara, se atente agora a essas duas advertências. Essa advertência, ela tem dois objetivos, esses dois objetivos. Primeiro, essa advertência de Paulo, cada um veja como edifica, ele tem o intuito de ensinar que jamais devemos substituir este alicerce já colocado que é Cristo. Porém, cada um veja como edifica. Se você continuar aqui a partir do verso 11 que nós lemos, porque ele fala que o serviço do obreiro será provado pelo fogo, irmão. Será provado pelo fogo. Alguns realizarão obras de ouro, de pedras preciosas que não são consumidos pelo fogo. Outros, porém, realizarão trabalhos como palha, feno, que serão consumidos pelo fogo. A segundo objetivo com essa advertência: a obra de Deus precisa ser feita com zelo, com temor, com organização e com fidelidade a Deus. Não podemos fazer a obra de qualquer jeito, não é bagunça, irmão. Não é do jeito que eu quiser. Há um modelo bíblico de culto, há um modelo bíblico de adoração, há um modelo bíblico de nós nos reunirmos aqui. Jesus é o único fundamento para a nossa salvação e para a nossa vida espiritual. Ele é o único fundamento da igreja. Lá em Atos 4, verso 11 e 12, está escrito assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular, aquela que sustenta as outras. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não é no nome de Paulo, não é no nome de Apolo, não é no nome de líder nenhum, que você será fundamentado, que você será salvo, irmão. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E eu gostaria de finalizar esse sermão, irmãos, fazendo 3 aplicações hoje aqui para nós. Samuel, o que tudo isso que você falou tem a ver conosco aqui hoje, nesse dia 24 de novembro de 2024? A primeira aplicação, e eu quero que você me ouça bem nisso que eu vou falar, irmão. Talvez você esteja pensando, nesse momento, em deixar a igreja por causa dos homens. Ou talvez seja o contrário. Talvez você está aqui hoje por causa dos homens. Ah, eu gostei da Lagoinha, porque lá tem fulano de... Ah, eu gostei da Lagoinha porque lá tem tal pessoa. Ou talvez você ainda esteja brigando, se dividindo por causa de homens. Eu quero dizer para você, exortar você essa noite, irmão. Se você pensa em sair da igreja por causa de homens, ou se você está aqui por causa de homens, ou há brigas e divisões entre nós por causa de homens, a exortação para hoje é que nós precisamos ajustar a motivação do que nos traz aqui dia após dia. O que nos traz aqui dia após dia, irmão, ou nos impede de vir aqui dia após dia, não deve ser o homem. O que nos traz aqui dia após dia deve ser o nosso único fundamento, a nossa fé em Jesus Cristo. Porque não há outro nome dado entre nenhum homem pelo qual importa que nós sejamos salvos. Qual é a sua motivação para vir aqui, querido? O que tem trazido você aqui? Não somente homens, mas estruturas, música. Nada disso pode e deve ser a motivação de trazer você aqui.
O que precisa trazer você aqui é a sua fé em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? É isso que nós pregamos aqui, Cristo e esse crucificado. Não há razão nenhuma para você depositar a sua fé, a sua esperança em qualquer outra coisa aqui nesta igreja. Não há razão nenhuma para isso, porque tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar. Só há um que permanece para sempre, irmão. Segundo ponto de aplicação, segundo ponto, o que isso serve para nós hoje? Não se detenha em discussões tolas, por coisas vãs. Busque conhecer a palavra de Deus e o autor desta palavra, mas não para você ficar brigando nas redes sociais. Eu estou fazendo teologia, agora eu vou brigar com todo mundo lá na internet, porque agora eu conheço a verdade, agora eu conheço a Bíblia. Não, nós não conhecemos mais dele, irmão, para nós ficarmos brigando entre nós. Nós conhecermos mais dele, para nós estarmos mais intimamente ligados a ele, para nós crescermos espiritualmente, para nós não sermos mais como crianças na fé, que precisam dia após dia ficar ensinando coisas elementares da revelação de Deus para nós, para que haja maturidade. Por isso nós precisamos aprender dele e da palavra dele. Não para dizer quem sabe mais, não para ficar brigando. E eu quero fazer um parênteses aqui e falar para você o que é maturidade, irmão. Eu já falei lá em cima e eu quero fazer um adendo agora. Além daquilo que eu falei, o que é ser maduro. Já falei que não é tempo de igreja. Já falei que não é quanto conhecimento intelectual nós temos. Já falei que é acerca do comportamento. Mas o que mais é ser um cristão maduro? Sabe o que é ser um cristão maduro, irmão? É você ser constante na sua fé. Samuel, como assim? Irmãos, quando os momentos bons vêm, você está com Deus, está ligado, está orando todo dia. Quando os momentos não tão bons vêm, também isso é ser maduro na fé, é você ser constante. Sabe por quê, irmão? Porque nos momentos difíceis, de luta, de dificuldade, você conhece a palavra e conhece a Deus, e sabe que Ele não muda, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor estejam mudando. Por isso você continua na mesma fé, no mesmo amor, o seu coração continua queimando da mesma forma, mesmo que as coisas estejam aqui difíceis, porque Ele não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e você tem convicção disso, irmão. Você tem convicção disso, você tem uma convicção clara disso. Agora o crente imaturo, as coisas estão bem, estou lá, estou todo dia na igreja, estou ajudando, estou fazendo, aí as coisas ficaram duras, difíceis, não vou mais, parei, como se Deus tivesse mudado, como se Deus fosse outro. Maturidade é constância, porque você o conhece, porque você sabe quem Ele é, porque você sabe que Ele é de eternidade em eternidade. Isso é ser maduro. Faça uma autoanálise, irmão. Enquanto eu estou falando, examine-se a si mesmo. Se você tem se portado como um cristão maduro, faça essa autoanálise. Olhe aí para o último ano. Nós estamos em novembro, finalizando o ano. Esse ano, Senhor, será que eu me portei como um cristão maduro? Vieram as lutas, as dificuldades, eu continuei ali, meu coração continuou queimando, continuei entrando no secreto e me derramando, porque eu sei que o Senhor está lá e é o mesmo. Tudo desabando fora do seu quarto, mas lá dentro você está falando que Ele é lindo, que Ele é santo, que Ele é tudo. Será que foi assim esse ano, querido? Será que foi assim esse ano? Terceiro e último ponto de aplicação: não há outro fundamento sobre o qual nós devemos ser edificados. Jesus, Ele contou uma parábola, e nessa parábola Ele dizia: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O fundamento, o alicerce era uma rocha. Vieram os ventos, a tempestade, bateu contra aquela casa e ela permaneceu,
porque ela estava fundamentada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas fortes, as tempestades, e aquela casa não permaneceu. Irmão, como que está a sua casa? Ela tem permanecido? Ou ela tem sido arrastada? Você tem edificado a sua casa sobre a rocha, sobre o único fundamento, que é o nosso Senhor Jesus? Não sejamos como os nossos irmãos de Corinto. Não vamos perder tempo com discussões tolas, vãs. Vamos nos aprofundar no Senhor Jesus e sermos cristãos maduros. Se coloque em pé, por gentileza.